Eu fui, olha, alguns foram, olha, vá porque é extraordinário, amém? I can only imagine, né? Se eu pudesse imaginar, esse louvor é o maior, é o best-seller dos louvores americanos, não há nenhum mais tocado nas rádios até os dias de hoje que esse louvor, se eu pudesse imaginar. E no Brasil é pouco falado, pouco louvado, e é uma letra, assim, extraordinária. Se eu pudesse imaginar, e eu confesso que me dá vontade de mudar tudo e pregar sobre isso, amém? Mas eu vou me segurar um pouquinho, mas durante a semana, se for da vontade de Deus, domingo eu prego sobre isso, bem que tem outra pessoa escalada, mas eu posso mudar tudo, porque é muito lindo. Eu me lembro de Pedro, me veio a memória na hora, Pedro, Tiago e João, quando Jesus, no Monte da Transfiguração, o que Pedro quis fazer? Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias, porque é muito bom estar aqui. Então Pedro, Tiago e João conseguiram contemplar um pouquinho do que será o reino de Deus. Ah, se eu pudesse imaginar, amém? Você pode imaginar, eu posso, nós podemos imaginar. Olha, não sei o que eu faria, olha, não sei se eu vou cair realmente de joelhos, não sei se eu vou dançar. Eu acho que vou ficar assim, meio que estupefado, ou seja, vou ficar parado assim, de boca aberta. Talvez seja a minha reação, não sei. Outros iriam pular, outros iriam cantar aleluia, outros iriam cair de joelhos, outros iam sair correndo de alegria, felicidade, pulando no braço do Pai. Ah, se eu pudesse imaginar, amém? Que você possa imaginar aí o seu encontro no reino dos céus com o Pai, mergulhando em seus braços. Meus queridos irmãos, que maravilha, que presente, certamente o maior milagre que Deus fez e faz em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Tem um jovem ali atrás, que a igreja o receba com uma carinhosa e calorosa salva de palmas a Cristo. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Olha, dê um abraço ao seu irmão que está ao lado, dê um tchau para ele, um aperto de mão, dá uma cutucada nele para ele acordar aí, dá uma ombrada, um chute na canela. Olha, não pode dar muito chute na canela. Nós começamos de um futebol, né, na igreja aqui de Vila Isabel, com alguns irmãos de fora também. Então, toda quarta-feira, após o culto, os irmãos vão direto jogar futebol. Olha, meus amados, o departamento médico está lotado. Então, o departamento médico nunca foi tanta presença no departamento médico. Então, é interessante que duas quartas-feiras passadas, o missionário Flávio estava voando no campo, né? Todo mundo falando até o final, olha, tem que fazer um exame antidoping nesse homem aí que estava voando em quadro. Aí quarta-feira passada, o primeiro pique que sentiu. Aí já torceu do joelho, não sei o que houve. Ou seja, o departamento médico está cheio, mas o importante é que tem história para contar, né? Então isso sempre é muito importante, quando nós temos família é isso, família é comunhão, família se alegra, família se entristece, família cai, família levanta, e no final nós temos uma história linda para contarmos. Isso que nos faz sermos família. Então você, meu querido homem de Deus, que gosta de jogar futebol, ou que não gosta também, ou que não sabe jogar, a maioria não sabe. Então, mas o importante é nós estarmos lá em comunhão. Eu falo isso olhando um pouquinho para o Renan, né? Porque o Renan, ele é nosso artilheiro. Mas é muito bom nós estarmos ali compartilhando com os irmãos, jogando futebol. São nesses momentos que nós nos conhecemos melhor. Nesse momento que a gente vê aquele irmão que é mais estourado também, ou seja, tudo acaba, não em pizza, mas acaba em muita comunhão, em muita irmandade, em nome de Jesus, amém? Meus queridos irmãos, hoje nós estamos no a penúltima mensagem sobre os 8 altares. Eu peço aos amados que abram as vossas Bíblias, por gentileza. Eu vou quebrar um pouquinho o texto, lá em Romanos, capítulo de número 12. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, no seu capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem puder, por gentileza, coloque-se de pé. É um texto que verdadeiramente deve ser lido em toda essa série de mensagens. Romanos, capítulo de número 12, Romanos 12, amém? Versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, e queremos e desejamos a cada dia experimentarmos, conhecermos a tua boa, perfeita e agradável palavra. Deus, mas ao mesmo tempo a tua palavra nos ensina que é um sacrifício vivo. Deus, geralmente o sacrifício era morto, né? Mas nós somos esse sacrifício vivo. Eu fico imaginando quão difícil é botar o cutelo em algo que está vivo. Deus vai para um lado, vai para o outro, assim somos nós, Deus. Quão difícil é sacrificar, quão difícil, Deus, é morrer o nosso ego, quão difícil é morrer a nossa vontade, quão difícil, Deus, é morrer e viver para Ti, meu Pai, porque o sacrifício é vivo. Eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu não quero, eu não desejo, eu busco fugir. Deus, em nome de Jesus, continua a permanecer conosco, tenha misericórdia das nossas vidas, para que possamos experimentar essa boa vontade perfeita e agradável, sim, que é a Tua palavra. Nos ensina nesta noite mais uma vez, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Pode se sentar, por gentileza. Meus amados, Paulo era um grande homem de Deus. Paulo era cidadão romano, Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo era fariseu dos fariseus, Paulo conhecia muito a palavra, um judeu, conhecia muito a lei. Então Paulo vai trazer analogias, ele vai trazer o Antigo Testamento e vai colocá-lo à luz de Cristo. Ele vai apresentar Cristo no Antigo Testamento, e Paulo aproveita o versículo 1 do capítulo 12, ele fala sobre sacrifício vivo, porque assim era no Antigo Testamento o culto a Deus. O homem, o pecador, ele vinha, trazia um sacrifício, um cordeiro, uma pomba, conforme a sua condição financeira, colocava no altar de Deus. Em sendo cordeiro, o homem colocava a mão sobre a cabeça do animal, e ali, numa forma tipificada, os pecados do homem eram transferidos para o animal, e o animal era morto, e o homem naquele momento era absolvido, era derramado sangue, ali o sacrifício era feito. Paulo aproveita com muita sabedoria, e assim deve ser lida a palavra, ele traz o Antigo Testamento e coloca Cristo. Nós hoje somos esse sacrifício, nós vamos ao altar de Deus, assim como Deus colocou no altar dele seu Filho para morrer por nós, em sacrifício vicário, substitutivo, sacrifício que foi em meu lugar quando eu deveria estar lá. Eu também sou esse sacrifício. Hoje eu vou ao altar de Deus, hoje eu vou à presença de Deus, hoje eu me coloco ali como sacrifício. Interessante que a Bíblia diz, sacrifício vivo. É uma incongruência, é antagônico, porque sacrifício é morto. Sacrifício, para ser sacrifício, tem que morrer. Mas nós somos esse sacrifício que insiste a não morrer. Eu fico imaginando, naquela época no Antigo Testamento, vamos supor, tentando matar o cordeiro vai para um lado, e ele tenta com o cutelo para cá, para lá, e o cordeiro fugindo. Não, o cordeiro era amarrado, segurado no altar, e ali ele é sacrificado. Vai amarrar você, querido, vai me segurar, vai segurar você no momento da aflição, no momento da tentação. Quão difícil é, você, esse sacrifício vivo, que insiste em não morrer, e ao mesmo tempo a Bíblia diz, esse é o vosso culto racional. Amado, culto racional é o culto o quê? Na mente. Meu culto tem que ter razão. Pastor, e a fé? Minha razão está baseada em fé. Eu raciocino diante da Bíblia. Por isso, culto racional. Cultuar é o quê? Entregar. Eu entrego a minha razão. A minha mente, ela é subjugada à palavra. A minha mente, ela submete à palavra. A minha mente, ela é submissa à palavra. A minha razão, ela é entranhada na palavra. Esse é o meu culto racional. Então, sempre quando você for ler, sempre quando for qualquer pregação no Antigo Testamento, você tem que entender que esse é o sacrifício hoje. Minha mente no altar de Deus, que insiste em não fazer a vontade de Deus, que insiste em fugir. Esse sacrifício vivo, mas em todo tempo, Deus me leva a sacrificar, Deus me leva a renunciar,
Deus me leva a dizer não ao pecado. Esse é meu culto racional. Essa é a minha mente que eu entrego submissa a Deus. Deu para entender isso? Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Esse é o nosso sacrifício. Esse é o nosso culto racional. Esse deve ser trabalhado dia a dia e é difícil. O próprio Paulo diz na carta que ele escreve à igreja em Corinto, olha, o mal que eu mais não queria fazer, eu faço. E aquilo que eu mais desejo fazer, acabo não fazendo. Ou seja, Paulo mesmo, ele sacrifício, essa mente viva, que era difícil ser sacrificada, difícil ser mortificada, difícil ser tratada por Deus. Nós somos essa mente, esse raciocínio que insiste em fugir da presença de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Agora sim, porque para falar de altar, você tem que entender, altar tem vários significados. Altar de testemunho, por vezes na Bíblia, altares eram levantados em testemunho a Deus. Existe o altar também de sacrifício. Nós somos um testemunho vivo, amém? Paulo também diz que nós somos carta de Deus nesta terra. As pessoas estão nos lendo, amém? As pessoas estão querendo enxergar Deus na leitura das nossas vidas. Assim é. Mas também altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar da minha vida ser sacrificada, renunciada, abdicar de algo. Altar é isso. Altar é lugar de perdão. Altar é lugar de vencer o pecado. Altar é lugar onde eu coloco a minha mente e falo, olha, mente, você está subjugada, que a palavra de Deus diz. Sendo assim, mesmo errando, mesmo que tenham feito algo para mim, eu vou perdoar. Eu sacrifico a minha mente, eu mortifico a minha mente. É o sacrifício vivo, porque ela diz, não vou perdoar, porque não é justo. E eu coloco no altar de Deus a minha mente. Porque a palavra de Deus assim ensina. Glória a Deus, igreja. Agora abram as vossas Bíblias, dê um pulo gigantesco de séculos. Vai lá para o segundo livro de Samuel, capítulo 24. E eu quero sempre trazer essa leitura cristocêntrica para o Antigo Testamento. E você vai, em todo o texto que vai ser lido aqui, que você coloque a sua mente, amém? Que você mergulhe e coloque a sua mente diante de Deus. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 18. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 18. Quem achou, diga glória a Deus. O versículo 18 diz assim: naquele mesmo dia, veio Gade, que era um grande profeta que andava com Davi, ter com Davi e lhe disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de o Jebuseu. Meus amados, um profeta chamado Gade, ele vai diante de Davi e fala, Davi, levanta um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi, você tem que levantar um altar neste lugar, na eira de Araúna. Meu amado, eu vou repetir algumas palavras durante essa pregação, e eu quero que você reflita, qual é a sua eira? Eira era um grande terreno, eira era o lugar onde os cereais eram pisados, ou seja, a eira onde o trigo era malhado. Qual é a sua eira? Qual é a sua importância? Qual é o que você tem como importante na sua vida? O que realmente tem valia na sua vida? Quais são os seus sonhos? Qual é a sua eira? Porque Deus manda Davi levantar um altar na eira de Araúna. Deus manda Davi sacrificar algo na eira de Araúna. Deus manda Davi fazer algo para conquistar Araúna, aquela terra, aquela eira que Deus tem pedido para nós, para que algo seja conquistado. Meus amados, em tudo é graça, amém, em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Tudo é imerecido que eu recebo. Isso não quer dizer que eu não deva me esforçar, muito pelo contrário, amém? Não é por não ser merecido que eu não vou fazer por merecer. Quem entende, diga glória a Deus. Apesar de saber que não é por eu fazer merecer que Deus irá me dar, mas eu sei que eu tenho que fazer por onde. Eu tenho que ter uma vida no altar de Deus. Eu tenho que ter uma vida em santificação. Até porque, sem santificação, ninguém verá a Deus. Hebreus 14, 12. Ninguém verá a Deus. Mas, assim, Deus fala, Davi, vai à eira de Araúna, levanta um altar ali, porque algo tem que ser entregue.
para que o milagre aconteça. E assim na minha vida, na sua vida, também é, meus amados. Quantas coisas Deus tem pedido para nós. Quantas coisas eu sei que eu tenho que mudar. Quantas coisas eu sei e Deus tem falado ao meu coração que se eu andar melhor, certamente outras experiências eu terei com Ele. Quantas? Quantas? Se você for fazer uma meditação sobre a sua vida, você vai enxergar falhas, coisas que você poderia melhorar, e certamente Deus falará contigo nesta noite, amém? Há uma eira de Araúna, há uma eira, algo importante para você, e algo você deverá fazer em nome de Jesus, amém? Pula para o versículo 1 do capítulo 24, olha o que diz o versículo 1 do capítulo 24. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de... Meus amados, alguns conhecem essa passagem, mas Davi é levado, entre aspas, a fazer o censo sobre o povo de Israel, grandes batalhas, grandes desafios, grandes povos inimigos, grandes exércitos. Davi é incitado, o nome já é forte, o verbo já é forte, ele é incitado a levantar um censo para saber se o que ele tinha de exército de Israel era poderoso, capaz de vencer os povos inimigos. Meus amados, isso para um rei como Davi, de tamanha fé, um homem que vai até uma caverna e faz daqueles que ali estavam seus companheiros de batalha, e dali surgem os valentes de Davi que derrotam exércitos numerosos com pouquíssimos homens. Um Davi ser levado a contar o seu exército para saber se ele chegaria a uma vitória ou não sobre determinado povo. Isso para Deus é condenado. Deus olha para Davi e fala: Davi, faltou fé em você. Davi, não tinha o porquê de você fazer o censo, porque você é um homem de Deus e eu daria a vitória, eu sou o Deus da sua vida. Pastor, onde está isso na Bíblia? Dê um pulo, por gentileza, sem desmarcar 2 Samuel. Vai em 1 Crônicas, pouco mais aí à frente. Samuel, Reis, Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo de número 1. Vamos entender quem colocou isso na cabeça de Davi. Quem orientou Davi a fazer o censo. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Samuel, Reis, Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Quem achou, diga glória a Deus. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de... Satanás incita. Satanás coloca o desejo no coração de Davi de levantar o censo, de contar o povo. Foi Satanás que colocou isso, colocando dúvida no coração de Davi, se ele não tivesse um povo numeroso, um exército numeroso, se ele ganharia ou não ganharia. Mas Deus abomina aquilo. E sobre a atitude de Davi, há um juízo de Deus. Eu quero deixar isso claro nas nossas vidas. Gálatas 6, versículo 7 diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele ceifará. Crente ou não, plantou batata, batata colherá. Plantou bênção, bênção colherá. Plantou maldição, maldição colherá. E Israel, a partir de Davi, daquele momento onde Davi é incitado por Satanás, e Deus permite. Volte lá para o 2 Samuel, capítulo 24, nós iremos continuar naquele texto. Deus permite, Deus não impede que Satanás incite Davi, pelo contrário, Davi era bem grandinho e um grande homem de Deus, e saberia com discernimento, e você vai ver que Davi depois tem o discernimento do seu erro, mas ele é incitado a tomar uma medida que Deus não tinha para ele. Meus amados, quantas vezes somos tomados por ideias, por situações, em não querer confiar em Deus, e tentar com o nosso braço forte, com a nossa quantidade, com o nosso grande conhecimento, nosso grande intelecto, ou com a nossa grande força, que assim eu vou conseguir, assim eu vou conquistar. Porque eu tenho um currículo X, porque eu tenho currículo X, amém? Se esforce, estude, cada vez mais e mais, mas saiba que isso, se você crê em Deus,
se você confia no Senhor, nada você teria se não fosse dado por Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Davi duvida de que as suas vitórias não seriam dadas se não tivesse um grande exército. E ele vai passar o censo, contar o povo. Meu amado, cuidado com a contagem que você tem feito, amém? Em nome de Jesus. Saiba que Deus é Deus na sua vida e Deus vai te dar vitória, amém? Por mais que você seja pouco no seu contar, por mais que você tenha poucas chances na sua expectativa, por mais que você seja pequeno diante de tantos, saiba que aquilo que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Pula para o versículo 8. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe era o chefe do exército de Davi, deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800 mil homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500 mil. Amado, para que até então Satanás incitara Davi, até então Deus deu uma ordem ao seu chefe de guarda, Joabe, faça o recenseamento. Joabe percorre todo Israel. Israel é pequenininho, o tamanho de Sergipe, mas vai fazer isso a pé. Vai fazer isso tocando em cada lugar, contando pessoa a pessoa. Não tinha o IBGE, né? Que passa na sua casa com aquele aplicativo e vai contando. Não, era assim, 1, 2, 3, 4 em cada casa, em cada tendinha. Imagina isso acontecendo. Demorou 9 meses e 20, um parto, né, gente? Uma criança nasceu. Um trabalho hercúleo, um trabalho muito trabalhoso, permitam-me a redundância. Um trabalho de muito esforço. Até então, Davi pensava que estava fazendo a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo posterior, versículo 10, guarda isso no teu coração, porque não apareceu anjo, não apareceu profeta, não apareceu ninguém para dizer que Davi estava errado. Olha o que diz o versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração. Amado, você já sentiu isso? Bateu o teu coração quando você erra? Meu Deus, errei. Falhei, fui no automático. Senhor, perdão, misericórdia. Não houve profeta, não foi um anjo. Davi, do nada, ele conseguiu, ele contou 800 mil em Israel, 500 em Judá. Ele conseguiu, ele fez o censo, perfeito, maravilhoso. Logo em seguida, sentiu Davi bater-lhe o coração. E depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele deixava de errar, mas é que o Espírito Santo falava com ele, no coração, na hora, imediato, já, urgente. Amado, Deus tem que falar assim conosco, amém? Eu tenho que ter um coração assim. Eu tenho que ter um coração com essa sensibilidade. Davi na mesma hora ardeu no coração, bateu mais forte, meus amados. Não aconteceu nada. Ninguém falou, está errado, nada. Como outrora acontecera na própria vida de Davi. Lembra quando o profeta Natan chega e coloca o dedo na cara de Davi? Davi, você adulterou, camarada. Ainda mandou alguém para morrer. Você é um assassino e adúltero. Você destruiu um casamento e matou o homem. Natan vai lá e fala isso para ele. O que Davi, na mesma hora, quando Deus fala, Senhor, pequei, sou eu o homem, sou eu mesmo, pequei. Davi estava tão tratado com Deus que agora, de imediato, bateu forte. O coração dele disparou, meus amados. Olha que o nosso coração dispare quando nós venhamos errar. Em nome de Jesus, não bata só por sentimento, algo bonitinho, não. Porque venceu ou conseguiu algo. Meu coração disparou. Dispara o seu coração quando você errar, falhar. Entenda que é Deus falando contigo, para você mudar em nome de Jesus. Que Deus fale assim comigo. Isso se chama sensibilidade, coração aberto para Deus. Coração que está em comunhão com Deus. Bateu forte em Davi. E Davi fala, olha, fui louco, procedi muito loucamente. Versículo 11. Ao levantar-se Davi pela manhã, foi logo de manhã, gente. Não tem, peraí, foi loucura minha, não, peraí.
aquilo que eu pensei ontem. Às vezes nós fazemos isso, né? Saímos do culto, é hoje. Deus falou comigo, essa tarde eu vou resolver, acabou. Aí passou a tarde, chegou o dia seguinte, será que foi assim mesmo? Não, acho que eu estava empolgado, acho que foi catarse, acho que foi o ambiente me fez. Não foi Deus falando. Davi, pela manhã, logo em seguida, olha o que diz, ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta, vidente de Davi, dizendo, olha o que o profeta Gade diz a Davi. Meus amados, do nada, o profeta não vai, olha como o profeta chega, o profeta vai falar com Davi, como se Davi já soubesse, e Davi já sabia, mas olha o que o profeta diz, versículo de número 12, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que veio, pois, Gade a Davi, e lhes fez saber, dizendo, para aqui, meus amados, profeta Gade, Deus fala com ele, olha, vai até Davi, mas o que Davi fez? Profeta, segura a onda aí, só estou mandando uma coisa, vai até Davi, e diz que 3 coisas ele vai ter que escolher, são 3 sentenças, ele vai escolher a mais branda para ele, vamos ver o que ele vai escolher, mas ele vai ser punido, isso se chama graça, isso se chama misericórdia, amém? Assim como Davi, quando manda o marido de quem? Quem foi o marido? Quem foi o marido? Urias, esposo de? Amém, obrigado, tinha me esquecido. Mas, quando Deus manda Urias para frente da batalha, para a primeira fileira, para morrer, qual deveria ser a sentença sobre Davi? Olho por olho, dente por dente. Matou? Vai morrer. Misericórdia de Deus. Olha, você não vai morrer, Davi. Entretanto, vai ter uma sentença aí, e na lei era pesado, né, gente? Olha, seu filho vai falecer. Não vai nascer com vida. Vai morrer. Guardadas as devidas proporções, meus queridos irmãos, a postura do homem de Deus, ela será colocada na balança e seremos absolvidos ou condenados na proporção que Deus tem para nós. Amém? Glória a Deus. E o profeta vai até Davi, como se Davi já soubesse, como iria entender. Imagina alguém chegando do nada e falando assim, olha, você tem 3 sentenças, escolhe aí. Mas o que eu fiz? Para Davi não foi, Davi não se assustou com isso, porque Deus já tinha falado com ele, que ele tinha errado. Amado, em nome de Jesus, amém? Não se assuste se a casa cair. Pois se a casa cair, Deus vai falar contigo onde você errou. Onde você tem falhado. Deus vai mostrar. Deus vai falar onde está descoberto. Deus vai falar onde você tem que mudar. Não precisou ninguém falar, Davi, você fez isso. Davi, escolhe aí a sentença. É comigo mesmo, vou escolher essa. Davi já sabia que tinha errado. Por que acontecer isso? Deus é injusto, querido. Medita e olhe para a sua vida um pouquinho. Não há um justo sequer aqui nessa sala. Não há ninguém que fique de pé diante de Deus. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não. Aquele que pensa, ou seja, ninguém está de pé. Pode até pensar que está muito bem, mas não está muito bem não. Se não vigiar, vai cair uma vez, uma atrás da outra. Aí, olha o que diz o versículo 13. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Primeira proposta, primeira sentença. Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Segunda sentença. Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me... Moado, que dureza, né? Que dureza. Mas não tem nada aí para me absolver não. Davi, você errou, camarada. Você vai ser julgado, você vai ser sentenciado, você plantou, você vai colher agora. Ainda te dou por misericórdia, que você escolha. Mas Deus tem sido misericordioso conosco, amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus que Deus tem batido leve. Porque essa mão vem com tudo, sai varrendo é tudo. Dura a palavra, né, pastor? Poderia ter ficado em casa hoje.
Eu também poderia. Jogo do Flamengo com o Palmeiras. Mas, meus amados irmãos, quando Deus falou comigo essa palavra, olha, quarta-feira tem sido um desafio para mim, porque eu começo a abrir a Bíblia às 6 horas da tarde. E olha como Deus falou comigo. Como Deus falou comigo. Não demorei 5 minutos para fazer essa mensagem. Como Deus, em cada versículo, Ele vai falando. Olha, está acontecendo isso por causa disso. Você está errando também. Você está falhando também. Para de dar uma de coitado, de autocomiseração. Coitadinho de mim, meu Deus. Pô, olha para você também. Olhemos para nós. Será que não temos que mudar? Será que Deus não está mostrando alguma coisa em nossas vidas também? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 14, Davi também não era bobo. Então disse Davi a Gade, o profeta, estou em grande angústia. Imagina, também escolher o que viria sobre a sua vida, e não apenas sobre ele, porque a sentença viria sobre ele e sobre todo o seu povo. Meu amado, uma coisa é eu errar, Deus vem. Agora uma coisa é minha esposa e meus filhos sofrerem por causa do meu erro. Olha, que venha sobre mim. Quem é pai, quem é mãe sabe, quem é casado, quem é marido, quem é amigo, no seu trabalho, em qualquer lugar. Fui eu que errei, porque outros sofrerão essa consequência, porque você é um ser interrelacional, você é um ser que se relaciona, você é um ser que tem relação com outras pessoas, e o que acontece sobre você, advém sobre outras, obviamente. E pelo meu erro, outros sofrem também. Essa era a angústia de Davi, mas o erro foi meu. Olha o que diz o versículo 14. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi falou o seguinte, olha, eu prefiro cair na mão de Deus, do que cair no mundão, do que cair na mão dos homens. Meus queridos irmãos, é um desafio vivermos com Deus nesta terra. Por isso nós somos peregrinos e forasteiros. Por isso que nós somos cidadãos dos céus. Por isso que a nossa pátria é celestial. Nós não somos dessa terra. O mundo jaz no maligno. Estamos andando contra a maré. Isso não é para a gente. Isso é um estágio probatório. Eu estou passando por um estágio, não sei de quantos anos, 70, 80, 90 anos, não sei quando Deus vai me levar, mas eu quero estar preparado para ter efetividade no céu. Glória a Deus. É um estágio que você está passando. Olhe e permaneça assim. Ah, mas eu quero tudo, eu não estou tendo tudo que eu tenho. Não vai ter, talvez não tenha. Mas eu queria ter o que ele tem, talvez não seja para você, mas o céu está preparado para nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Isso não é pregação de falido não, de que só olha para o céu quando a terra você pode conquistar, não. Tem nada disso. Deus nos faz prosperar também nessa terra, em nome de Jesus, amém? Mas eu não sou iludido. Desilusão é cura, não é doença. Que Deus venha meu Deus do céu. Desiludi-lo um pouquinho nesta noite. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas Davi é lindo, olha, eu prefiro cair nas mãos de Deus. Porque eu sei que no último segundo Deus pode dar uma ajeitadinha aqui. Usar de misericórdia comigo. Vai usar. Vai usar de misericórdia. Lembre-se, versículo de abertura. Levanta o altar na eira de... Mas essa eira era muito importante. Ah, se Davi perdesse essa eira. Ah, se eu perder a minha família. Ah, se eu perder o meu ministério. Ah, se eu perder a minha amizade com o irmão, com uma irmã. Ah, se eu perder a minha credibilidade perante algumas pessoas. Ah, se eu perder a representatividade que eu tenho perante meus filhos. Qual é a tua eira? Qual é a sua eira de Araúna? O que é importante na sua vida? Olha o que diz o versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel. É a única forma de ficar nas mãos de Deus. Então enviou o Senhor a peste, a terceira consequência. Foi assim que Davi escolheu. Versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, que eram 3 dias. E de Dan até Berseba morreram 70 mil homens Mas os 70 mil homens morreram por causa de um. Misericórdia. Misericórdia.
Pastor, isso acontece nos dias de hoje, guardadas as devidas proporções, sim. Bota um homem que rege uma nação, rege um estado, um município. Tem homens de Deus, Deus tem chamado para ser colocados em altos cargos. E o que estão fazendo? Qual o testemunho? Por onde estão andando? Você, imagina um pastor quando cai, quantos não se desviam? Uma pessoa considerada na igreja, um diácono, uma pessoa que tem uma vida aparentemente com Deus, e essa pessoa cai em pecado, que dano que é para os outros também. Mas aqui em Davi, 70 mil homens, é isso que a Bíblia diz, 70 mil homens do povo morreram. Amado, eu não sei o que é pior, leva Davi ou Davi vê 70 morrendo. Acho que aquela sentença, aquela faca no coração é mais forte ainda. Olha, foi por você. O que o homem planta, ele colhe. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Difícil dar glória a Deus para isso, né? Muito difícil. Versículo 16. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre meu Deus, muito forte. Quem estava destruindo não era o diabo, não? A Bíblia diz que estendendo, pois, o anjo com letra maiúscula, hein, que sempre reflete, remonta, aponta, tipifica para Cristo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir. Arrependeu-se olha a misericórdia de Deus. Deus não se arrepende, amém? Tudo foi feito já por Deus. Deus já sabia tudo o que ia acontecer sobre Jerusalém, sobre Davi, Deus já sabia tudo. Mas quando chega a hora que acontece o fato, o se arrepender, o verbo arrepender-se, o verbo arrepender no português, ele perde no hebraico. Então, uma tentativa de fazer, mas na verdade é constatar a realidade. Então, Deus ali se entristeceu com a realidade. Você saber que aquilo vai acontecer, não, ele vai morrer amanhã. Mas quando ele morre, caramba, que dor. Que dor. Deus se arrependeu de fazer um homem, diz em Gênesis. É a constatação que ele vê quando vê o homem caindo. Que dor que Deus sentiu. Que dor. É a constatação da falha, que Deus já sabia que iria acontecer. Por que Deus criou o homem e sabia que ele iria pecar? Porque Deus é amor, meu amado, e Deus sempre vai insistir no ser humano, em cada um de nós. Amém? Amém ou não amém? Senão eu vou fugir da mensagem. Glória a Deus, igreja. E o versículo diz, estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira mas estava a porta, né, acraseado, estava de imediato, iria acontecer, o anjo estava por destruir a eira de Araúna. Talvez pareça que esteja assim a minha vida, olha, está à porta, meu Deus, se passar daqui vai cair tudo, se eu perder isso, o que será de mim? O anjo do Senhor estava à porta de Jerusalém, da eira de Araúna, para destruí-la. O que seria, meus amados? O que seria desse lugar, eira de Araúna? Na eira de Araúna, ou Monte Moriá, Abraão leva o seu filho para ser sacrificado, Isaque. Deus ali o impede do sacrifício, mas é no Monte Moriá, ou leia-se, eira de Araúna. Eira de Araúna, ou caso você queira ler, local onde Salomão constrói o seu templo, o templo para Deus. Ou seja, eira de Araúna, se você quiser ler de outra forma, é a atual esplanada das mesquitas, onde ali está o Domo da Rocha e também uma mesquita Al-Aqsa, que é muito famosa. Se você quiser fazer uma leitura maior, esse Monte Moriá, essa eira de Araúna, é naquela região que Jesus vai voltar. Se você quiser fazer uma leitura maior ainda, naquela região, é o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Olha quantas coisas proféticas aconteceram naquele lugar. Uma, anteriormente a Davi, que Davi conhecia muito bem. É lá que Deus chama Abraão para levar Isaque para ser sacrificado. Davi sabia a importância daquele lugar. Deus também sabia. Amém, meus amados? E Deus, por misericórdia, quando o anjo estava às portas de destruir a eira de Araúna, ele fala, basta, tira a mão. Lembra como em Jó, quando Deus fala, olha, Satanás, pode tocar em tudo, menos na sua vida. Nisso basta, não vai tocar.
É a mesma coisa, Deus fala, não toca, nisso não vai tocar. Amado, Deus não vai permitir que você seja tentado além das suas forças, amém? Guarde no teu coração, nada acontecerá na tua vida que seja acima das suas forças, em nome de Jesus, amém? Deus dá um basta. Mas não para por aí, olha o que diz a Bíblia, versículo de número 17, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas, ou seja, o povo que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Olha o coração lindo que Davi tinha, por isso que Davi mexia com o coração de Deus. Olha, fui eu que pequei, eu errei, eu sou o homem que pecou, vinha sobre mim e sobre a casa do meu pai, mas não sobre todas as ovelhas, não sobre todo o povo. Versículo 18, naquele mesmo dia, veio Gade, o profeta, ter com Davi e lhe disse, sobe, levanta ao Senhor um altar, na eira de... Davi, você vai ter que fazer alguma coisa, nesse lugar que é tão importante para você. Lembre-se, altar, se remonte para Romanos capítulo 12, versículo 2, que altar é esse, que sacrifício é esse? Minha cabecinha, minha mente. Você vai ter que fazer alguma coisa aí na tua coração, na tua mente, para você não perder isso. Você vai ter que mudar algo na sua vida, algum pensamento, alguma postura, o seu andar vai ter que mudar. Davi, levanta um altar de sacrifício na eira de Araúna. Olha, a mão do Senhor está lá. O anjo, se deixar, vai varrer tudo. Davi, levanta um altar. Davi, depende de você. Mas talvez nós estejamos aqui, e nossa casa depende de nós. Talvez você seja o único cristão da sua casa, da sua família, e você é a coluna da tua casa. Depende de você. No seu trabalho, talvez você seja o único. Com seus filhos, talvez você seja o único, não sei. Mas depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. Deus já falou para o anjo, não coloca a mão. Agora, Davi, entendeu? Anjo, para aí. Agora, Davi, tem uma coisa. Vai ter que morrer em Araúna, na eira. Vai ter que sacrificar ali. Você vai ter que mudar de vida. Deus já tinha feito tudo, parou o anjo. Mas isso é graça, amém? Deus já fez tudo por nós na cruz. Agora é comigo. Agora é contigo. Agora é com cada um de nós. Glória a Deus. Versículo 19. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe ordenara. Versículo 20. Olhou Araúna do alto. Araúna, que era o dono, o Jebuseu, o dono da eira. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinham para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra, e perguntou, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o... Davi sabia que o sacrifício dele, que a mudança a metanoia dele, trazendo para o Novo Testamento, o que ele iria colocar ali no altar de Deus, amado, era determinante para que aquela praga cessasse sobre o povo e sobre sua casa, sobre sua família. Se eu estou aqui, se nós estamos aqui, é porque Deus está falando que a minha postura é determinante para que isso que está assolando venha acabar em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O meu andar, a minha postura é determinante. Glória a Deus, igreja. Sem santificação não dá. A Bíblia continua, versículo de número 22. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. 23. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. Araúna falou, olha, Senhor, Davi, rei, olha, já tem o holocausto, tem tudo aqui para ti, pode fazer tranquilão. Não vai ter problema nenhum, você não vai ter preocupação nenhuma. Olha, não se preocupe em gastar com o holocausto, fica tranquilo, tudo eu já estou te dando. Versículo 24. Porém, o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus,
holocaustos que não me custem. Davi sabia que altar é lugar de renúncia. Mas não existe vida com Deus sem renúncia. Filipenses 2, versículo 5, né? Tende em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou e assumiu a forma de servo. Jesus, sendo Deus, ele se esvazia, ele renuncia à sua deidade para agir como homem na terra. Renúncia. Davi fala, Senhor, eu não quero de graça. Eu vou pagar isso aqui. A culpa é minha. Eu tenho que mudar de vida. Eu posso transformar essa geração. Eu posso transformar minha casa. Eu posso transformar minha família. Meus filhos estão me vendo como eu ando, como eu falo, o que eu faço. Eu posso transformar meu pai e minha mãe vão ver a minha mudança. Sim, no meu trabalho, eu não vou aceitar suborno, eu não vou aceitar falhas, eu não vou mentir. Sim, vão falar que eu sou um bobão, que eu sou um otário. Eu prefiro estar bem diante de Deus. Não é de graça não. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 24, porém o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois e pagou 50 ciclos de prata. Era muito dinheiro, gente. Davi gastou muito ali. Eu não quero trazer a questão financeira aqui, eu quero que gastoso foi, gastoso é para mim. Mas não é fácil ser crente. Quem fala que é fácil, nunca foi. Gastoso é, no sentido de renúncia, no sentido de abrir mão, no sentido de perdoar quando você não quer, no sentido de querer abandonar tudo quando você sabe que não pode. Gastoso é, emocionalmente falando, gastoso é, intelectualmente falando, gastoso é, espiritualmente falando. Quantas lutas você não tem espirituais? Não é só questão financeira, por favor. Aí o versículo 25 diz, edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocausto de ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou para com a terra, e a praga cessou sobre Israel. Mas em nome de Jesus, que Deus venha mudar o nosso coração, venha mudar a nossa vida. Tem pragas, tem sentenças, tem coisas que têm acontecido conosco, porque estamos andando de qualquer forma. E se eu fechar as brechas, certamente Deus vai abençoar. E tem outras, meus queridos, que estão fechadas as brechas, e mesmo assim algumas coisas acontecem, eu não vou entender também. Às vezes eu estou certinho com Deus e parece, meu Deus, mas por que isso aconteceu? Vai reclamar com Deus. Nossa pátria não está aqui. Deus é Deus, amém, meus amados? Glória a Deus por isso. Deus é Deus. Agora eu sei que tem outras que são brechas enormes que eu estou dando. E sobre elas eu devo tampá-las. Quando Davi vai, custoso foi, oneroso foi, sacrifício foi, mas ele fez um altar. Ele podia ter feito de graça, porque a Araúna estava dando tudo para ele. Cuidado com tudo de mão beijada. Cuidado. Não, porque eu vou jogar na loteria e vou ficar rico. Primeiro que tu vai pagar mais, talvez você pague a vida inteira e não ganhe nada. Isso se chama jogo de azar por isso, né? Mas além de tudo isso, meus queridos, olha, do suor do meu rosto que eu tiro meu sustento, em nome de Jesus, amém? É bíblico. É bíblico. Do suor que eu tiro, da minha luta, do meu dia a dia. É quando quem acorda mais cedo ganha. Quem vai até mais tarde ganha. Isso, glória a Deus, porque o trabalho dignifica o homem. Isso é um adágio popular, não é bíblico, mas a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário, então é bíblico também esse adágio. Amém, igreja? Isso me faz, vai ser custoso, vai ser difícil, mas olha, o holocausto e esse altar, Davi fez todo. Em outras palavras, Romanos capítulo 12, Davi mudou a sua mente, mudou o seu coração, mudou o seu andar, e Deus operou. Deus fez milagres.
Deus abriu portas, como pode abrir nas nossas vidas, em nome de Jesus, abrirá, eu creio, nós cremos, essa é a nossa oração, amém, igreja? Glória a Deus, vamos colocar de pé, essa é a nossa oração, que em nome de Jesus, Deus, venha sobre nós, Senhor, abre as portas, Deus, abre as janelas do céu, que Deus venha derramar bênçãos financeiras sobre a sua vida também, amém? Talvez você esteja aqui lutando, talvez a sua luta seja essa, pastor, olha, estou lutando, não tenho vida, olha, estou precisando de um milagre financeiro, que Deus venha te dar em nome de Jesus, mas talvez a brecha seja essa, você não dizima, você não é dizimista, você não oferta, a brecha está aberta, eu quero que, Deus me perdoa, Deus, mas você não perdoa nem teu irmão que está do teu lado. Senhor, muda minha casa, mas você não consegue mudar nem um detalhe da sua vida. Deus tem que falar conosco, amém? Deus tem falado conosco. O que é da minha responsabilidade é minha. E que Deus venha tratar hoje. Deus tem tratado. Ninguém falou com Davi, meus amados. O coração dele disparou. Ele foi incitado pelo diabo, ele errou, ele conseguiu o que ele queria, que era o censo total do povo, mas logo em seguida, deu uma arritmia nele, no coração dele, começou a bater forte, 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 era Deus falando com ele. Tomara que Deus bata forte no seu coração, mostrando, Senhor, Alexandre, muda nisso. Quando eu falhar, na mesma hora, o coração batendo forte, você errou, você falhou. Peça perdão e Deus te perdoa. Deus muda a tua história. Deus muda a tua vida. Abre mão, renuncia. Errar é do ser humano. Perdão é ser humano também. Abra seu coração para Deus nesta noite, em nome de Jesus. Confesse para Deus aquilo que está sendo errado na sua vida. Feche as brechas. A praga vai cessar, em nome de Jesus. Janelas do céu serão abertas, em nome de Jesus. Se Deus vai dar, é com Deus. Mas fechar as brechas, eu vou fechar. Vamos louvar? Feche seus olhos. Deixa Deus falar contigo aí no seu coração. Deixa seu coração bater um pouquinho forte agora. Aleluias. Xarabaxê calabás. Fala, Deus. Vamos continuar louvando. E você vai sair do seu lugar. Vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Vou chamar a diaconisa Érica para estar aqui comigo orando. O maior vilão sou eu. Somos nós. Esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo,
sobre nós, Senhor, nessa noite, nos trazendo, Senhor, uma palavra, Deus, nos confronta, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, que possamos, Senhor, ouvir de Ti nessa noite o que precisa ser mudado em nós, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, toca no mais profundo do nosso ser, Senhor. Em nome de Jesus, para que toda brecha possa ser fechada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, caia por terra hoje, Senhor, em nossas vidas, tudo que Te desagrada, Senhor. Senhor, tudo, Senhor, que tem trazido para nós um prejuízo diante da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos levantar nessa noite, Senhor. Senhor, segurando na Tua mão, Senhor. Nos sustenta, Deus. Nos traz um renovo, Deus. Senhor, fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Deus. Senhor, não nos deixe perecer, retroceder, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que todo deserto possa florescer nessa noite, Senhor. Que cada, Senhor, necessidade possa ser suprida por Ti, Senhor. Não precisamos de escape, Senhor. Não precisamos, Senhor, de nada que não seja, Senhor, direcionado por Ti, Deus. Em nome de Jesus, nos traz fé, Senhor. Nos traz a segurança que só o Senhor pode trazer, Senhor. Traz o consolo, Senhor. Traz a paz que excede todo entendimento, Senhor. Em nome de Jesus, traz, Senhor, essa alegria, que todos possam sair daqui essa noite, Senhor, renovados e sabendo, Senhor, porque o Senhor, nós sabemos, Senhor, aquilo que precisamos mudar, Deus. Então, Senhor, traz ousadia, Senhor, traz intrepidez, Senhor, traz vontade vinda de Ti, Senhor, em nome de Jesus. E desde já Te agradecemos por essa palavra, Senhor, que nos traz ânimo, Senhor, para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, vamos louvar. Continua aqui, meu irmão, continua aqui. Vamos continuar louvando. Pode ficar aqui na frente, vamos orando. Aleluia! Xarabachegabás. Se podem conter, como pode me amar, Deus conhecendo meu pecado, sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho?
amado, nós queremos te louvar, meu Pai. Nós queremos glorificá-lo nesta noite. Deus, porque a tua graça nos basta, o teu amor nos basta. Deus, mas isso não faz de mim um homem parado. Pelo contrário, isso faz com que eu haja mais ainda. Isso faz com que eu me santifique mais ainda. Isso me faz que eu seja como Davi, mais ainda, que eu venha colocar minha vida no altar de Deus, como sacrifício vivo, que é a minha mente, que são os meus pensamentos, porque a luta começa na mente, a batalha é mental, e nós queremos, meu Pai, nos colocar diante de Ti, no Teu altar. Deus, porque nós cremos, nós profetizamos, que a praga vai cessar em nome de Jesus. Aquilo que está assolando vai cessar em nome de Jesus. Aquilo que está afligindo vai cessar em nome de Jesus. Aquilo que está atormentando vai sair em nome de Jesus. E nós profetizamos milagres em nosso meio, em nossas famílias. Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão, cada irmã. Eu quero fazer um apelo nesta noite. Você permanece em oração, de olhos fechados no seu lugar, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem entregue sua vida a Jesus, não tem entregue a sua vida a Cristo, e quer entregá-la hoje, levanta sua mão bem alto. Deus abençoe esse jovem ali atrás. Tem mais alguém aqui nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus? Levanta sua mão bem alto. Jovem, vem cá, por favor, quero orar por ti. Toda a igreja em oração, amém, de olhos fechados. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, nesta noite, eu te peço, cuida da minha ira. Tu sabes o que é importante para mim. Tu sabes que eu não posso perder. Em nome de Jesus, coloca minha alma, meu coração, que bateu forte nesta noite. Eu peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Entrego a minha vida a Ti. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, abençoa a vida do Pablo. Deus, toma seus sonhos, seus desejos, seus planos, a sua ira, eu coloco em tuas mãos, nós colocamos no altar, no teu altar, Deus, nesta noite. Coloca o coração do Pablo no teu altar, sua mente, e eu profetizo, meu Pai, a partir de hoje, Deus, transformação em todas as áreas da sua vida. Deus, eu abençoe do couro cabeludo até a planta dos pés. Deus, aonde quer que ele vá, Deus, que teu nome seja glorificado. Deus, começa a trabalhar em seu coração, começa a trabalhar em sua família, começa a trabalhar em seus sentimentos. E aquilo que um dia se perdeu, Deus, mais uma vez eu profetizo, não apenas restituição, mas melhor ainda será aquilo que virá sobre a sua vida. Eu profetizo a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. Aplauda mais forte a Jesus. Glória a Deus.